Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje é um feriado municipal aqui na capital de Mato Grosso, não é? E por conta disso a gente está, como sempre esteve, ao vivo, não fez e nem fará nenhuma diferença. A gente sempre está aqui trazendo o melhor da informação para você e hoje vamos conversar com o deputado petista, o Valdir Barranco, com muita satisfação. Eu particularmente falo isso porque eu acompanhei, todos nós acompanhamos, não é, aflitos aqui a situação que o Barranco viveu por conta da pandemia, da Covid. Ele foi infectado, passou maus bocados, nós aqui nos unimos em oração, não é? E deu certo. Graças a Deus está aqui ao meu lado o Valdir Barranco, deputado estadual, que eu acho que é a primeira entrevista que ele concede, pelo menos no estúdio, depois que ele voltou aí à ativa, não é? E então o Barranco vai falar conosco aí sobre seus projetos, suas propostas, as coisas da Assembleia Legislativa, né? Tem coisa polêmica do Barranco aqui. Nós vamos falar de Lula também, né? O Lula, que é o candidato dos petistas aí, que para o governo central do Brasil, né? Que é o governo federal. Ano que vem é ano de eleição, então a gente vai viver aí o clima de eleições e o Lula é pelo menos até agora, é um dos nomes colocados aí para disputar a presidência da República. O Lorenberg Alves, que não vai disputar a presidência da República, mas que está aqui ao meu lado e vai ajudar a fazer pergunta aqui, né, Lorenberg? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você pode participar conosco, telespectador aqui do Opinião, pelo 999322529, o WhatsApp, mande a sua pergunta, sugestão aqui, crítica, elogio, enfim, ao Valdir Barranco, que é o deputado estadual do PT. Continua na presidência do PT ainda, né, deputado? Continua não? Sim. Continua a presidência do PT aqui, do estado de Mato Grosso. Então tem também o trabalho para o ano que vem, ano de eleição. O PT vai lançar candidato próprio ao governo? Tudo isso e muito mais. 999322529. E a você que assiste ao Opinião em qualquer canto do mundo pela internet, muito obrigado, tanto pelo www.gazetadigital.com.br, como também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da companhia. Agora sim, deputado Barranco, muito bom, mas bom de verdade recebê-lo aqui, viu? Fico muito feliz, porque o senhor já esteve aqui no ano passado, estava saudável, aí pegou ali, né, foi infectado com a Covid, teve uma situação muito difícil, só o senhor deve saber o que houve por lá, mas infelizmente, graças a Deus, o senhor está por aqui. Obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, meu amigo. É um prazer enorme estar aqui, revê-lo. Vi que você perdeu uns quilinhos, o cara tá perdi mesmo. Praticando aí alguma atividade física intensa. Professor Lorenberg, um prazer enorme estar aqui novamente. É a minha primeira entrevista em estúdio de TV no pós-Covid. Eu que ainda estou trabalhando a minha fisioterapia muscular, respiratória, porque perdi 50% dos pulmões, né? Então é muito complicado, eu tenho que estar sempre em dias aí para conseguir não andar 150, eu tenho que reduzir para 80 e vamos tocando. Graças a Deus, obrigado pelas orações, foram elas que convenceram Deus a me trazer de volta. Amém, amém. O deputado, ficaram sequelas não quanto a... Isso está fazendo tratamento até hoje? Olha, Paulo, é muito difícil, né? Eu passei uma Covid muito terrível, foram 52 dias de intubação, eu usei pulmão artificial, tive 98% dos pulmões afetados, então só tinha 2%, usei o chamado ECMO, né? E fiz traqueostomia, então perdi muita massa e no início muitas sequelas que eu estou superando aos poucos. Ainda tenho algumas sequelas fisiológicas e a pior delas são os pulmões, que é irreversível, né? Então eu estava com 39% só de capacidade pulmonar, com muito trabalho, muito corticoide. Eu cheguei a 40, agora na semana que vem a gente volta a fazer os novos exames. Eu creio
pelo que eu tenho conseguido já fazer, que eu cheguei a 50%. Eu creio que cheguei próximo a 50%. Né? E vamos trabalhar para chegar a 60%. É possível. Fazendo tudo certinho, seguindo a orientação médica, é possível sim. Mas a Covid é muito séria. Nossa, e como muito é? séria. Muito séria, perigosa. Não é porque os números deram uma reduzida que a gente tem que deixar de se cuidar, não. Vamos falar de Covid daqui a pouco mais ainda. Eu quero abrir aqui, propriamente, não é, falando aí dessa questão, desse projeto de lei já, não é, rapaz, do vídeo. Não pode mais filmar professor dentro da sala de aula. Atenção, você que gosta de vez em quando estar filmando, porque acha que pode ser importante filmar e depois, para guardar ou jogar nas redes sociais, não pode. Tem uma lei do barranco aí, eu queria que o senhor falasse sobre isso agora, justificasse sobre isso, porque continua gerando polêmica, uma vez que a alegação, quando se filma alguém, é para evitar doutrinação, não é que o professor pregue algo que não esteja no contexto do currículo escolar ou do conteúdo escolar propriamente, e sim de uma ideologia hipoteticamente advinda da cabeça daquele professor ou da linha que ele segue. Eu queria que o senhor argumentasse sobre a sua proposta, o seu projeto de lei. Paulo, eu sou professor, né? Nós temos outro professor aqui, o professor Lorenberg. Essa história de doutrinação, ela é algo que eu nunca consegui compreender, porque eu nunca vi ninguém doutrinando em sala de aula. Se falar que o professor ensinar história, ele tem que deixar de, às vezes, falar sobre algum capítulo da história que foi verdadeiro, porque aqui ele está doutrinando, ele está deixando de ter o direito ao livre exercício da docência. E a liberdade de cátedra, ela é garantida, assegurada no capítulo da educação da Constituição Federal, repete-se na nossa Constituição do Estado e também na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Então, a Lei 11.595, que o governador Mauro Mendes, quero aqui parabenizá-lo, sancionou sem vetos, e ela é oriunda do nosso projeto de lei 867 de 2019. Projeto de lei que eu apresentei em 2019, então, houve ampla discussão nas comissões e ele foi aprovado. Não é que está proibido de o aluno filmar a aula, ele pode filmar desde que tenha o consentimento. E é algo interessante também que me chama a atenção, porque a maioria das pessoas que eu vejo falar contra são pessoas que têm os filhos nas escolas particulares. Eu já vi boa parte da elite falando contrário, e nas redes sociais também, mas nas escolas particulares, boa parte delas, as de maior poder aquisitivo, nem o celular entra na sala de aula. O aluno, ao chegar na escola, ele entrega o celular ou tem lá a caixinha, o seu espaço onde o celular fica depositado, ele só vai pegar no final da aula, né? E aí, quando é público, a gente já viu muitos professores serem constrangidos, e é por isso que o projeto de lei é para evitar a filmagem com o objetivo de constranger o professor no seu livre exercício da docência. Então, assim, é permitido desde que haja o consentimento do professor. Perfeitamente. Se houver o consentimento, porque pode ter até projetos pedagógicos do professor que ele vai precisar do celular. Professor Lorenberg. Bom, antes de mais nada, a nossa alegria, o nosso prazer e honra de tê-lo aqui. E parabéns pela guerra. Foi uma guerra mesmo, né? Parabéns, nós ficamos muito felizes, mas muito felizes mesmo. Eu vou pegar carona dessa resposta, porque parece-me que foi ontem que reuniu-se os membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, onde teve um trabalho enorme, né? São 28 projetos, dos quais 25 projetos de lei, 23 projetos de lei. Então, teve um trabalho enorme nessa de ontem. Mas tem um item aqui que eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor, que é exatamente um trecho da fala do deputado estadual Catani.
que discordava de um outro projeto que foi aprovado e o dele não, e o projeto é exatamente do senhor, o projeto do senhor. Ele diz o seguinte, o deputado, entre aspas, um projeto é aceito e o outro não é aceito, sendo que os assuntos tratados ali são simplesmente antagônicos em relação ao mesmo tipo de problema. Um permite ao professor que ele dê o seu parecer sobre política, religião e qualquer tipo de ideologia às crianças. E o outro diz que o professor deve ensinar somente aquilo que é pertinente à sala de aula, ou seja, as matérias em si. Gostaria de entender esses pareceres. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvi-lo. O nosso amigo telespectador certamente irá dizer que é continuação da resposta anterior que o senhor acabou de nos dar. Por favor, deputado, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, até porque esta posição do Catani, do deputado Catani, contrariava a posição anterior do senhor. É isso mesmo, professor Lorenberg. Nós tínhamos, dentre os 28 projetos, estes dois, que na fala do próprio deputado Catani, que ele é membro suplente da comissão, mas na ausência dos titulares participa, eu sou membro titular e religiosamente, exceto quando eu estava impedido pela Covid, eu participo porque é uma comissão que eu respeito demais, é de Educação, Ciência e Tecnologia, desporto, né? E ele mesmo, nas palavras dele, disse que os projetos são antagônicos. E aí eu, na minha fala, disse que por isso eu compreendia os pareceres distintos da assessoria da comissão. Porque quem faz todo o subsídio, quem elabora os pareceres é uma comissão de especialistas. E é exatamente por isso que o nosso projeto, que ele é na mesma linha da lei que acaba de ser sancionada pelo governador, que impede, sem consentimento, a filmagem da aula, esse projeto meu, que a gente chama de Escola Sem Censura, mas ele também é conhecido como liberdade de cátedra, ele vem para assegurar o que está estabelecido no artigo 206 da Constituição, que é a liberdade do professor de ensinar. E para ensinar, não tem como. Essa história de que o professor, na sala de aula, ele vai escolher o que ele vai falar, não existe caixinhas. Numa sala de aula, se um determinado assunto surge, o professor tem que estar preparado para abordá-lo. E a política não adianta, a política ela vai estar e a gente tem que respeitar a liberdade também de opiniões, né? Porque ela vai surgir ou para a direita, ou para a esquerda, ou para o centro, ela vai surgir, vai ter quem não gosta de política, mas tem sempre os que gostam. E algumas disciplinas, como se você pega geografia, história, filosofia, sociologia, são disciplinas que tratam diretamente com temas políticos. Então, por isso que, garantindo o que está estabelecido no artigo 206 da Constituição, na LDB, na Constituição Estadual, que a comissão deu parecer favorável ao meu e contrário ao dele, porque está proibindo algo que é inconstitucional proibir. Ok. Deputado Barranco, e o Conselho LGBT, hein? Como é que tá? Tem outra briga entre conservadores e também o pessoal que não é necessariamente, bem pelo contrário, não é conservador, não é? Mas o fato é que existe esse projeto, essa proposta lá de criar-se, não é, o Conselho. O governador já falou alguma coisa a respeito, o que respeita à soberania da Assembleia Legislativa. O deputado Sebastião Rezende é contra. Enfim, o que o senhor acha que vai sair desse imbróglio todo aí? Eu achei de uma grandeza enorme o governador ter encaminhado, né, ter tido a coragem de encaminhar essa mensagem para criar o Conselho LGBTQIA+.
Nós vivemos um momento estranho, né? As pessoas vivem em pleno século XXI num preconceito absurdo, um fundamentalismo sem precedentes. Gente que se esconde atrás da Bíblia para odiar os semelhantes, para odiar o próximo, que se esconde atrás de determinadas ideologias, de igrejas, da família, né, e não tem nada a ver, né? Eu acho que nós temos que respeitar a todos e a todas, independentemente. Eu tenho minha família, sou hétero, mas eu não tenho problema nenhum em aceitar e respeitar e a dedicar amor aos que escolhem outra opção sexual, né? E então eu sempre vejo com muita desconfiança quando uma pessoa tem muita preocupação com a opção sexual do seu semelhante. Eu fico bem desconfiado, né? Porque se não tivesse medo, né? Se garantisse, não teria tanta preocupação assim. Então foi um descalabro. O relatório da Comissão de Direitos Humanos, essa comissão tem que deixar de ser chamada de direitos humanos. Foi um atentado, uma violência contra os direitos humanos, um relatório que precisa ser queimado, jogado na lata do lixo. Eu falei isso na tribuna e repito aqui, eu fiquei com vergonha daquele relatório fundamentalista, de quem se esconde atrás da palavra de Deus. Esse não é meu Deus. O meu Cristo não é esse, que odeia, que distingue, que tem preconceito. O meu Deus é o da bondade. Eu sou católico, obviamente. Tem muito evangélico também que pensa como eu. O pastor Henrique Vieira, que é um pastor que tem se destacado no Brasil, tem nos orgulhado muito com a pregação da palavra dos evangélicos, do nosso Jesus Cristo. Então eu não aceito esse Cristo que eles pregam, porque ele não me representa. O Cristo que me representa é do perdão, da bondade, do amor. Deputado, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas assim, só para fechar isso aí, o senhor acha que é necessário realmente a criação do Conselho? Porque a Assembleia, por meio de seus representantes, né, vocês são os representantes do povo, inclusive muitos obtiveram votos desses segmentos, não é? O senhor acha que é necessário realmente a criação do Conselho para que, a partir daí, se possa elaborar leis, atender de forma mais a miúde essa classe? Olha, Paulo... Não há muita militância aí por trás do Conselho? O que nós temos assistido no nosso país é uma tentativa de acabar com esses conselhos de representatividade popular, né? E os conselhos são necessários, assim como temos o Conselho da Educação, do Fundeb, da Saúde, das mulheres. E até no dia da votação, um dos argumentos dos deputados que defenderam o voto contrário ao Conselho é que os LGBTQIA+, são atendidos nas delegacias normais. Se fosse assim, não precisava ter delegacia de mulher. A gente sabe que uma mulher, ao sofrer uma agressão, ela não é atendida e compreendida na mesma medida por uma delegacia da mulher especializada, uma delegada mulher, do que em igual tamanho por uma delegacia de homens. Geralmente, os homens não têm preparo, porque não sentem na pele aquilo que as mulheres são atingidas, né? Portanto, o Conselho é um conselho que vai discutir, não ia trazer ônus para os cofres do governo. Então, o Conselho queria discutir essas políticas e até melhorar essa concepção, né, tão enfadonha que a gente acompanhou. Muito bem, primeira pausa para o intervalo comercial, a gente volta já com Valdir Barranco. Você pode mandar sua pergunta caso você tenha, 999322529. Opinião volta já. Olha, a Opinião está de volta aqui ao vivo, hoje entrevistando o deputado do PT, deputado estadual Valdir Barranco. E já a gente segue perguntando aqui ao Barranco. Vamos aos destaques do Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br.
os números da pandemia, no primeiro destaque aí, dados atualizados, inclusive, da Secretaria de Estado de Saúde, no dia de hoje, dia 8, mostram que 8 municípios de Mato Grosso têm menos de 50% da sua população apta a tomar a vacina imunizada com as 2 doses contra a Covid-19. Na lanterna do ranking está Colniza, que fica a 1.065 quilômetros a noroeste de Cuiabá, onde apenas 34,05% dos moradores completaram o ciclo vacinal contra o novo coronavírus. Por lá, foram aplicadas apenas 46,6% das primeiras doses enviadas e 26,71% das segundas doses. Em seguida, vem Vila Rica, a 1.259 quilômetros a nordeste aqui da capital, com 43,61% dos moradores com as 2 vacinas. Ainda constam entre os piores municípios na vacinação contra a Covid-19, Juruena, com 46,24%, Feliz Natal, 46,44%, Pedra Preta, 46,71%, São José do Rio Claro, 47,18%, Nova Monte Verde, 49,74% e Cotriguaçu, 49,92%. Do outro lado do ranking, a maior cobertura vacinal ocorre em Campos de Julho, que fica a 553 quilômetros a noroeste, onde 94,61% da população apta a se vacinar já receberam aí as 2 doses. Está aí no Gazeta Digital. Outro destaque aí, ó. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, que investigou a compra e também a perda e também as falhas no armazenamento de medicamentos em Cuiabá, o Marcos Brito Júnior, que é do PV, não convocou seu pai para depor e constar aí como investigado. O vereador é filho de Marcos Antônio de Souza Brito, que ocupou o cargo de procurador-geral do município quando a Nord Pharma, que é a empresa acusada pelos desvios, foi contratada. De acordo com a apuração da reportagem do jornal A Gazeta, apesar de encaminhar o indiciamento até mesmo o prefeito Emanuel Pinheiro, não é? O Emanuel foi também indiciado, depois de apontado também como responsável pelos prejuízos de 26 milhões de reais aos cofres públicos. A CPI jamais ouviu Marcos Brito pai, que atuou como procurador do município desde setembro de 2019 até dezembro de 2020. Segundo o próprio relatório da CPI dos medicamentos, a Nord Pharma foi contratada em março de 2020, que foi o período em que ele, o pai, não é, já atuava. Aí no Gazeta Digital, www.gazeta digital, tem outro destaque aí, que é sobre os Correios, após. Olha que importante e que comovente. O Papai Noel dos Correios costuma receber pedidos bem comuns nas cartinhas das crianças, não é? Na maioria dos casos, os pedidos são por brinquedos, como bonecas, carrinhos, bicicletas, etc. Em Cáceres, que fica a 225 quilômetros a oeste de Cuiabá, o Bom Velhinho recebeu pedidos de famílias desesperadas. O presente de Natal? Alimentos e roupas. Aos 7 anos, a Nathalie poderia pedir vários brinquedos para aproveitar a infância, enfim. No entanto, pensou em todos de sua casa. Abre aspas para ela. Eu pego nesta caneta para mim mandar esta carta pedindo ajuda para eu e minha família passar um bom Natal. Não sabemos o que fazer no Natal. Meu presente é uma cesta de Natal e material escolar, fecha aspas, escreveu ela na carta.
A mãe Daniele, a mãe da Nathalie, também usou o projeto do Papai Noel dos Correios para pedir ajuda para a família. Para o filho Kael, ela sonha com roupas e também um pacote de fraldas. Abre aspas. Minha condição não é muito boa. Se for possível, um sacolão para mim. Tenho 4 filhos e quero passar o Natal com mantimentos. Nem acredito que eu li isso aqui. Pleno 2021, mas está aí, portanto. Que situação é essa, né, Lorenberg? Eu fico... Não sei se eu grito, se eu choro, se eu falo, se eu, né? Porque olha só, estado como o nosso, um estado rico em tudo, exportador, campeão em produção de carne bovina, de grãos e tudo mais, a gente ter que deparar com uma situação dessa aqui, ó. É muito triste, mas é a realidade, a dura realidade. Você lembra, Paulo, que quando a secretária de Assistência Social esteve aqui, ela disse, em números muito claros, de 400 mil pessoas na extrema pobreza. Isso é muito grave e é o país todo, não é só o Mato Grosso, não. O Mato Grosso destaca porque nós temos meia dúzia de pessoas riquíssimas e a imensa maioria da população pobre. Essa que é a questão. Barranco, a Assembleia vai ficar de braços cruzados com uma situação como essa, ou já não está de braços cruzados, ou não é culpa da Assembleia, não há nada que se possa fazer por lá? Porque, amigo, de verdade, a indignação e comoção, não é só minha, não são só minhas, tem muita gente indignada por aí também, e aí recaem sobre a classe política as cobranças, as críticas, não é? O que um deputado aí como você, que teve uma votação expressiva, não é, pode dizer nesse instante, especialmente depois que eu li isso aqui, que eu estou até agora, mas enfim, uma situação que não estou surpreso não, eu sei que, só que quando a gente lê um negócio desse, parece que o negócio está aqui na nossa frente, aqui, ver a criança pedindo comida. Paulo, isso que ocorre com a Nathalie, ela é o símbolo de milhares de Nathalies que nós temos hoje espalhados pelo Brasil e por Mato Grosso. Isso é em função da política econômica adotada no nosso país. Infelizmente, nós vivemos um cenário que há muitos anos não se vivenciava no nosso país. E esse será um dos natais mais difíceis, em que mais gente estará passando fome no Brasil como um todo. A população de rua aumentou assustadoramente. E a população de rua que nós vemos hoje, principalmente nas grandes capitais, como São Paulo, por exemplo, não é mais aquela população de antes. É a família que, endividada, perdeu o emprego, não conseguia mais pagar o aluguel da casa e não teve outra saída senão arrumar uma barraca e se alojar na rua. Infelizmente, São Paulo, por exemplo, aumentou demais a população de rua. E o que chama a atenção em Mato Grosso é que é um estado riquíssimo, que se arvora sempre em dizer que é o equilíbrio da balança comercial, que é quem produz o superávit primário do país, mas infelizmente é um estado ultrapassado, arcaico, do período colonial ainda. Nós produzimos a matéria bruta e vendemos ela para o exterior bruta, sem pagar impostos. Os grandes, os barões do agronegócio, não pagam impostos, estão isentos pela Lei Candir, que é de 96 e que deveria durar só 10 anos. Nós já estamos, portanto, até 2006, nós já estamos em 2021 e o Congresso Nacional, ninguém faz nada para que isso acabe, que eles tenham que pagar impostos ou industrializar a produção aqui. Nós precisamos gerar emprego. Então, infelizmente, essa situação nos compadece, mas o governador do estado também peca, viu? Porque não tem uma política para estimular
a industrialização aqui no estado, porque não tem políticas sociais, porque é um governador só de rico, porque só frequenta a casa de rico, só vê ele em festas com os barões aqui do estado de Mato Grosso, não vê ele nas periferias, não vê ele lá na Assembleia, não aporta propostas e programas para o desenvolvimento das famílias em situação de vulnerabilidade. Então, assim, é o retrato disso, né? E o nome dela é Nathalie. Nathalie, Natal, tudo a ver ali, tudo ligado. Nathalie Natal, bem propício, né, o nome dela. Um beijo para a Nathalie, esteja ela assistindo, vai que assiste, né? Eu queria muito poder ajudar numa situação como essa, mas, como diz o Barranco, tantas Nathalies não existem por aí, né? Paulo, se você me permite, eu quero dizer que, aproveitando esse espaço, que eu sou autor na Assembleia Legislativa de um projeto de lei que é para acabar com essa farra do governo do estado arrecadar e repassar dinheiro para a ProSoja, por exemplo. A ProSoja recebe aí em torno de 100 milhões todo ano através dos caixas da Secretaria de Fazenda do Estado. Então, nós temos um projeto de lei que é para acabar com isso. O governo não está aí para arrecadar fundos e transferir. Isso, inclusive, na minha opinião, é crime. Eu já até pedi uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, que está com um processo nesse sentido lá no Supremo Tribunal Federal. Estou aguardando a agenda dele. Lorenberg. Deputado, saindo de uma situação como nós acabamos de ver e acabamos de conversar, para uma outra, mas uma outra exatamente no projeto de lei do senhor, da autoria do senhor, 1087 deste ano, que institui exatamente a Semana Estadual de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse projeto. Inclusive, eu até agradeço e quero aproveitar esse ensejo para convidar a todos e a todas, principalmente aos homens, né, para acompanhar nossa audiência pública amanhã, quinta-feira, a partir das 16 horas, com transmissão pela TV Assembleia, onde nós vamos debater esse tema, que é a mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Porque as mulheres são vítimas da violência a cada dia mais, em níveis assustadores, inclusive com feminicídio, né, aqui no nosso país, e Mato Grosso em níveis alarmantes também. E uma coisa são as mulheres se mobilizarem, elas lutarem, outra coisa são os homens, né, os parceiros, os esposos, os namorados, os amigos, os filhos, se mobilizarem também. Então, nós queremos, nessa audiência pública, tratar desse assunto e também instituir essa semana. Isso é algo que está acontecendo em todo o Brasil, não é só aqui em Mato Grosso. Nós abraçamos essa bandeira aqui em parceria com a deputada federal Rosa Neide, que faz um trabalho brilhante também em defesa das mulheres, e para que os homens possam também se mobilizar nessa defesa e se conscientizarem que chega de violência contra as mulheres, chega de matar as companheiras, né, de agredi-las. É hora de termos respeito com as mulheres que já sofreram muito nesse país, né? Chega, a palavra é essa, basta. Então, aliás, um alerta aí para todo mundo, não é só para quem está envolvido de forma direta numa situação de conflito, não. Você que tem conhecimento de algum tipo de agressão, você lembra que a gente esteve aqui ontem conversando com... Foi quem que esteve aqui ontem? Foi o secretário de Segurança, o Bustamante. E essa questão a gente conversou também. Aliás, todo mundo que vem aqui ligado à segurança, a gente faz questão de ficar abordando, batendo, porque é um papel de todo mundo, todos têm que estar envolvidos. Tem o botão do pânico, tem o aplicativo SOS Mulher, tem o 190, tem o 100, enfim, você pode e deve se manifestar, não se cale, meta a colher na briga de marido e mulher, porque aí depois pode ser tarde se você se calar, não é? Ao passo que se você souber de algum ruído diferente, você sabe que é um ruído diferente, não é? Vai esperar a mulher ser espancada ou levar um tiro ou alguma coisa do tipo. Então, manifeste-se e faça a sua parte também de cidadão para evitar o pior aí, tá? O 190 que eu falei, não é? Tem o botão do pânico que está no SOS Mulher, que é um aplicativo para Android, também para os iPhones, não é? Então, mexa-se aí, não se cale. Eu tenho aqui já instalado aqui no meu celular aqui
esse aplicativo. Opinião dá um tempinho só e você pode mandar sua pergunta via WhatsApp para o Valdir Barranco, que é o deputado estadual que a gente está nesse instante entrevistando aqui na bancada do Opinião. Dá um tempinho só e volta já já. Bom, Opinião está de volta aqui hoje entrevistando o Valdir Barranco. Barranco não é apelido, é nome mesmo, Barranco. E aliás, ele também não é parente do Mauro Mendes, que o nome dele é Valdir Mendes Barranco. E não é parente do Mauro Mendes, que ele criticou agora há pouco aí, por conta, segundo ele, da fraca política social aqui no estado de Mato Grosso. O telespectador está participando conosco aqui, mandando pergunta ao deputado. Bora ver quem está participando aqui no telão. Boa tarde, já não é tarde, já é noite. Boa noite. Parabéns aí pela entrevista com o deputado Valdir Barranco. Pergunta aí para o deputado sobre a sobra. Eu ia perguntar isso agora há pouco, já ia perguntar do Fundeb se vai ter como repassar para os professores. Sei que essa é uma luta dele para com os professores, o Jefferson. Ô Jefferson, boa noite, obrigado pela carinhosa companhia, audiência aí, viu? E eu ia perguntar mesmo isso agora há pouco, inclusive o Tribunal de Contas está envolvido aí no caminho para tentar resolver isso aí. Me conta aí qual é o procedimento que vocês a Comissão de Educação da Assembleia devem tomar quanto a essa sobra aí. É muito pertinente a pergunta. Ontem eu fiz essa provocação ao final da nossa reunião da comissão, para que o presidente da comissão, o deputado Wilson Santos, possa convidar os membros do Tribunal de Contas, ou que nós possamos ir até o Tribunal de Contas, para tratarmos desse assunto aqui no Estado. E logo depois da reunião da nossa comissão, eu já recebi o acórdão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, bem progressista, acho que veio bem ao encontro e que deve se tornar repercussão geral. A deputada Rosa Neide tem, pela Comissão de Educação Federal, feito algumas reuniões, eu tenho participado. E primeiro eu quero destacar assim, que sobra de recursos do Fundeb demonstra a falta de planejamento dos gestores. O Tribunal de Contas de Minas Gerais estabelece isso no acórdão, que é falta de planejamento, mas que está dando um desconto por conta da pandemia. Mas é preciso, primeiro, aplicar esses recursos em concursos. Aqui no Estado, vale destacar que nós já temos concurso, é só chamar, eu tenho cobrado, é só convocar o cadastro reserva, e o governo não precisa gastar para fazer concurso, eles estão aí aguardando serem convocados, deveria já ter convocado, aí nós não teríamos essa sobra, e mesmo assim, em se realizando a convocação, se ainda restar, esse recurso pode ser aplicado em pagamento de férias vencidas ou na melhoria dos salários, pagamento da RGA, né, melhoria do salário dos profissionais da educação básica. Mas nós vamos trabalhar aí nos próximos dias para que o Tribunal de Contas do Estado possa também aprovar um acórdão e publicar um acórdão para instruir o governo do Estado e os prefeitos e prefeitas aí dos 141 municípios nessa aplicação na reta final. Lembrando que a não aplicação dos recursos do Fundeb enseja improbidade administrativa, né? Portanto, os prefeitos têm que correr aí assim que sair a orientação para que seja aplicado, porque é na soma que vai se ter o mínimo constitucional. Ok, eu quero falar de política partidária propriamente, já que o Barranco é presidente do PT de Mato Grosso, só que tem mais perguntas que chegam aqui via WhatsApp. Bora ver quem está perguntando, o telespectador que tem aqui a preferência, né? Boa noite. Eu sou o Edivaldo de Souza, lá do bairro Vila Rosa, fica pertinho do meu bairro Vila Rosa, lá no CPA. Eu quero parabenizar aí o deputado Valdir Barranco pela boa atuação lá na Assembleia Legislativa e dizer que rezamos muito pela sua superação, viu? Pergunta aí, o senhor tem acompanhado aí de perto a candidatura do presidente Lula? Como o senhor vê isso aqui em Mato Grosso? Edivaldo, obrigado aí, viu, meu vizinho? Lula? Seu vizinho, né? Lá no Vila Rosa, fica pertinho do CPA. Então, primeiro, Edivaldo, quero agradecê-lo
pelas orações, pela reza, para que nós pudéssemos restabelecer a saúde, estar de volta aqui, né? Eu estive em outra dimensão e tem muita coisa para contar, espero ainda, vou escrever um livro, né, para contar isso. Quanto ao presidente Lula, você até disse que iria abordar esse tema, né? O Lula está voando, né? Está voando, está crescendo vertiginosamente. Ele que não tem grandes veículos de comunicação, não só não o ajudam, como também tentam atrapalhá-lo, né? Mas é alguém que já governou esse país, que deixou boas memórias, grandes programas econômicos, sociais, culturais, e que, apesar de toda a perseguição que sofreu, hoje continua sendo uma liderança respeitadíssima no mundo todo. Basta ver a sua viagem para a Europa, que ele ia só para participar do Parlamento Europeu e no caminho recebeu inúmeros convites que não teve como deixar de cumpri-los, né? Como o primeiro-ministro, chanceler alemão recém-eleito, o presidente da França, também da Espanha, o ex-presidente da Espanha, o Prêmio Nobel de Economia, enfim. E agora no Brasil deu uma entrevista, um bate-papo com os meninos do Podpah semana passada, que foi estrondosa, 3 milhões, até quando eu vi, de visualizações, 300 mil pessoas acompanhando durante... até foi interessante que foi no mesmo horário do Bolsonaro. O Bolsonaro deu 10 mil, ele deu 300 mil pessoas. E isso o Podpah é um espaço que leva para as periferias, né? Fala com a população, e ele tem um linguajar que fala bastante com a população mais pobre do país, né? E aqui no Mato Grosso também, né? Já vimos o resultado da pesquisa ali de Rondonópolis, do IPEC, que né? Foi divulgado ontem do IPEC. Ele ultrapassou, né? Ele estava atrás, lá ultrapassou. Creio que Cuiabá já esteja na frente, Várzea Grande, então vai essa onda Lula, até pelo desgoverno do Bolsonaro, que preferiu entregar o orçamento para os relatores dos presidentes da Câmara e do Senado e ficar só com a cadeira, né? Ele ficou sem dinheiro, entregou tudo para eles, falou, me deixa aqui na cadeira, eu só quero a cadeira e o celular para eu ficar aqui nas redes sociais. E aí o Lula, e o país, né, na bancarrota, as pessoas passando fome, na fila do ossinho. Então o Lula se tornou essa grande esperança. Mais uma pergunta que chega aqui via WhatsApp, no Opinião, pergunta para o Barranco. Boa noite a todos. Satisfação aí ver tão bem aí o companheiro Barranco. Um abraço, Samuel e também Margarete de Várzea Grande, Mato Grosso. Deputado Barranco, o que o senhor que sentiu aí na pele que é a Covid, a respeito que a vacina seja facultativa? A Constituição, ela é clara, o direito individual não pode prevalecer sobre o direito coletivo. Um abraço, Samuel e também Margarete, casalzinho aí, ou casalzão, como queira, não é? Casal aí, muito obrigado. O Lorenberg também tem esse ponto de vista, já colocou aqui, né, que o coletivo tem que sobressair-se ao individual. E aí está pedindo sua opinião também. Samuel e Margarete, pelo que eu vi, são de Várzea Grande, né? Grande. Nosso abraço. Não sou eu quem estou dizendo, né? Esse assunto já está superado, eu tenho dito isso na tribuna o tempo todo. Desde novembro de 2020, quando o Supremo Tribunal Federal julgou as ADIs, né, ações diretas de inconstitucionalidades, 6586, 6587, e estabeleceu, ele fez a leitura da Constituição, interpretando que a vacina ela é um direito coletivo. Ela é dever do Estado fornecer as vacinas gratuitamente e é direito de que todos sejam vacinados. Então, não tem essa história de que eu escolho ser vacinado ou não. Essa história de a Constituição dá o direito de ir e vir é uma coisa, mas no caso específico da vacina, a interpretação do Supremo já está finalizada. E aí eu disse ontem lá na Assembleia, se aprovar esse tal do passaporte aí, ele não passa da porta da Assembleia, já vai ser derrubado, porque o próprio Ministério Público vai ingressar e vai derrubar, porque já tem decisão do Supremo.
Ok, o Lorenberg está doido para perguntar, só que eu também estou doido para atender mais telespectador que está participando com perguntas aqui, Lorenberg, para entender, né? Por favor, vamos ao telespectador. Vamos, boa noite. Eu me chamo Júlio. Será que é o Júlio Campos? Não, eu sou o professor, deputado. O senhor foi autor da lei do auxílio emergencial para os professores todos em 2020. Contratados. Contratados, é porque tem uma barra aqui na minha frente. Contratados em 2020. Que fim levou esta lei? Porque as nossas dívidas não tiveram fim, aí passam os 4 meses, não é? Sem salários, mas as contas, elas vieram, né? Está perguntando aqui, portanto, o Júlio, sobre a sua lei. Júlio, nós apresentamos essa proposta, ela foi aprovada por unanimidade, inclusive teve um substitutivo, né, por conta do valor, mas foi aprovado por unanimidade, inclusive. O governador vetou, a Assembleia derrubou o veto e o governador recorreu. Então, a educação em Mato Grosso, desde que o Mauro Mendes assumiu, não teve um minuto de sossego. Não teve. É uma perseguição voraz. E o resultado está aí agora. Não contratou os interinos, eles passaram fome, passaram necessidade, tiveram que recorrer aos amigos, aos parentes, e a educação deixou de contar com eles e agora o dinheiro está sobrando do Fundeb e ele vai ter dificuldade em planejar nesse restinho de ano como que ele vai gastar esse dinheiro. Tem mais uma participação aqui, viu, WhatsApp? Bora ver quem está perguntando. Boa noite, eu quero parabenizar aí o deputado Valdir Barranco, do PT, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo nos municípios do nosso estado. Parabéns, Barranco. Eu sou Ideraldo de Várzea Grande e também não perco nenhum programa Opinião. Ideraldo, muito obrigado, querido, pela Deixa eu falar uma coisa para você, Paulo. O Ideraldo, ele é suspeito porque ele foi o meu primeiro patrão. Primeiro patrão? Meu primeiro patrão. Ideraldo. Ele me tirou da roça, eu trabalhava na roça, aí ele me levou para trabalhar de office boy na farmácia e de lá para cá eu não voltei mais para a roça. Quem diria, hein, Geraldo? Seu ex-office boy está aqui sentado dando entrevista. Obrigado por acompanhar a Opinião sempre. Tem mais uma pergunta aqui, bora ver. Ó, boa noite, sou o Gilmar Bruneto. Eu conheço o Gilmar Bruneto, vice-presidente do Sindicato dos Empregados lá da Empaer. Primeiramente, feliz de vê-lo bem e também cumprindo aí com a sua missão. Os empregados da agricultura familiar, os familiares, né, agradecem aí pela atuação. Eu pergunto como anda aí o fundo do aval para garantir aí o financiamento para os agricultores familiares. Se eu tenho 1 minuto gravado para responder a isso aí. Olha, Gilmar Bruneto, nosso gauchinho, né? Infelizmente a Empaer tem sofrido muito com o governo do Mauro, que gravou vídeos na campanha, abraçado com os servidores, dizendo que iria estruturar a Empaer e depois queria acabar. Só não acabou graças à Assembleia Legislativa. Tem 62 servidores da Empaer que foram sumariamente demitidos, estão passando necessidade, doutores já, mestres, doutores, especialistas em assistência técnica, extensão rural. E nós aprovamos uma emenda constitucional, uma PEC do deputado Wilson Santos, também por unanimidade, e o governador, mesmo ela tendo sido, se tornado, né, emenda constitucional, não cumpre. E é uma luta que vocês travam aí junto com o Sinterp, que terão sempre o meu apoio, porque eu que defendo muito a agricultura familiar, sei o quão importante é a Empaer. O governador precisa investir mais, abrir novos concursos, contratar mais técnicos, porque nós temos 150 mil famílias da agricultura familiar, com muita vontade de trabalhar e produzir. Lorenberg. Mas muito rapidamente, deputado, eu vou pegar carona na primeira pergunta do nosso telespectador, que falava exatamente sobre o jogo político, e eu vou pegar carona nessa questão para trazer. Veja, o Lula está conversando quase que cotidianamente com o Alckmin, trazendo ele para a sua campanha. E eu estou diante de um militante, de um filiado ao PT, presidente regional do PT,
e gostaria muito de ouvi-lo a respeito desta possibilidade que o Lula tem de trazer o Alckmin, uma vez que lá em 2002 ele buscou um empresário. Há uma diferença aí, e por que essa diferença? Bem rapidinho. O presidente Lula, se tem uma coisa que ele faz bem, é conversar, dialogar e se entender, né? Ele está conversando com todos os partidos de centro-esquerda. O Alckmin decidiu sair do PSDB, então isso facilita também esse diálogo, mas ele está muito empenhado na construção da federação, né? O presidente Lula está construindo aí, junto com o PT e os outros partidos, uma federação com um diálogo bastante avançado com o PSB, com o PV, com o PCdoB e também está conversando com o PDT e outros partidos. Deputado, PT vai ter candidatura própria para o governo do estado de Mato Grosso? Em um minutinho? Além disso, candidato ao Senado, enfim, como é que vai estar o PT? Em um minutinho. O PT tem uma dinâmica, né? Tem um calendário e nós seguimos esse calendário. E ele começa pelo Diretório Nacional. O Diretório Nacional, nesse momento, está empenhado na construção das federações. Se houver a construção da federação, muda-se tudo também nos estados. E aí nós temos que ter essa paciência de aguardar para que não possamos dar um passo à frente e depois ter que dar dois atrás. Cabe mais um rapidinho aí. Mas ainda nessa mesma linha, deputado, há um recurso, aliás, 2 recursos do Supremo Tribunal Federal que estão com o ministro Barroso a respeito desta federação. Uma é um recurso do PTB e o outro é um recurso de alguns políticos que ingressaram lá, dizendo que o que foi aprovado lá no Senado não é o mesmo que aprovou na Câmara de Deputados e não voltou para o Senado. Olha, o ministro Barroso, ele está bem propenso a tocar a federação. Tanto é que ele já encaminhou aos partidos políticos a minuta de como ele vai regulamentar, o TSE vai regulamentar a federação. Os partidos políticos tinham até segunda passada para darem as suas sugestões, então eu creio que ele não vai acatar esses recursos. Ok, Valdir Barranco, muito bom recebê-lo aqui, de verdade, mais uma vez, eu reforço isso, não é? Porque vê-lo saudável é muito bom, como todos, não é? Mas o senhor sempre esteve aqui, nos atendendo muito bem. Saúde, viu? Nesse fim de ano, no próximo ano também, a família inteira. Esse espaço aqui está sempre a postos para bem informar. E vamos junto. Ano que vem, vamos ter mais entrevistas aqui para a gente falar muito mais sobre as suas atividades parlamentares. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço, Paulo, pela oportunidade, professor Lorenberg, um bom final de ano a todos e todas, um Feliz Natal, e a minha mensagem final que eu quero deixar aqui é que vocês nunca deixem de acreditar em Deus, e por maiores que sejam as tempestades, as muralhas, vocês nunca deixem de acreditar em Deus e também nunca deixem de acreditar nos seus sonhos. Quem está ali com você é o fotógrafo e o outro rapaz... É o Pedro, jornalista, e o nosso fotógrafo Marcos. O Marcos está ali e o Pedro está ali. Um abraço. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Com Dejamir Soares, que é o presidente, é diretor executivo do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso, às 7h30 da noite. Não perca. Amanhã, no Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.